Senhor fala, aleluia, que estando ali Sadraque, Mesaque e Abednego, servindo ao rei, mas eles não perdiam o temor de servir ao seu Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia, havia ali uns homens, aleluia, que eles queriam se levantar, aleluia, contra o servo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas a palavra do Senhor fala que ai daquele que se levantar contra o servo do Senhor, glória a Deus, aleluia. E estava ali Sadraque, Mesaque e Abednego ali também, e aqueles homens, aleluia, armaram para fazer um decreto, aleluia, que o rei ele viesse, aleluia, assinar naquele decreto que todos que estivessem ali naquele palácio adorassem somente aquele rei, aleluia. Não importa, aleluia, a posição que Deus ele coloque o homem, não importa a posição que Deus coloque a mulher, mas toda honra e toda glória tem que ser dada ao nosso Deus, aleluia, que é Criador dos céus e da terra. E aquele rei, aleluia, ele continuou ali, glória a Deus, aleluia, com aquela exaltação, assinou o decreto e disse, olha, vai tocar todos os instrumentos, e quando terminar de tocar, todos vão ter que se ajoelhar diante da imagem que foi feita. E Sadraque, Mesaque e Abednego, ele só se prostava, aleluia, diante do seu Deus, Criador dos céus e da terra, aleluia. Que não importa a situação que nós iremos passar, aleluia, o nosso socorro, aleluia, vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E eles ficaram ali de pé, diante da presença do Senhor, e eles não se prostraram diante daquela imagem que não podia fazer nada, glória a Deus, aleluia, que aquele rei tinha feito, aleluia. E aquele rei, aleluia, muito ele se enfureceu e disse, ele achando que ele podia dar uma chance para os servos do Senhor, sendo que ele não sabia quem estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, e mandou tocar os instrumentos novamente, e Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram de pé diante da presença do Senhor, aleluia. Muitas das vezes o inimigo ele quer fazer de tudo, aleluia, para nos parar, para fazer nós desistir, aleluia, para nos tirar da presença do Senhor, mas o Senhor não quer que eu e você venhamos se prostrar, venhamos parar, aleluia, mas que nós venhamos ficar de pé, aleluia, mesmo diante da diversidade, aleluia, porque o nosso Deus, aleluia, ele peleja por nós, glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, aleluia, ele está ao nosso lado, aleluia. O nosso Deus, aleluia, ele passa no meio do fogo, ele passa no meio da água, não importa a situação que nós vamos estar passando, o Senhor, ele passa conosco. Aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram ali de pé, aleluia, na presença do Senhor, aleluia, e eles foram jogados sim na fornalha, mas o Senhor foi junto com ele, aleluia. O Senhor não deixou, aleluia, nem aquele fogo queimar os chapéus que estavam na cabeça deles. O Senhor passeou no meio daquela fornalha com eles, aleluia, e não permitiu que nada acontecesse, aleluia. O servo do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, aleluia, por mais que muitas das vezes as nossas forças podem estar poucas, podem ficar pequenas, aleluia, mas o Senhor, ele é conosco, aleluia. O Senhor, ele entra no meio da luta conosco, ele entra na fornalha conosco, ele entra na cova dos leões conosco, porque Deus, ele peleja pelo certo, não pelo errado. O Senhor sabia, aleluia, que Sadraque, Mesaque queria adorar somente a ele não ia se prostrar. Da mesma forma, aleluia, que eles ficaram ali firmes, aleluia, com a sua fé, o Senhor, ele foi fiel, aleluia, com os seus servos e não permitiu que nada acontecesse na vida dele, aleluia. Não é em vão, aleluia, nós ir para a casa do Senhor, não é em vão, aleluia, nós estarmos aqui, muitas das vezes, aleluia, poucas pessoas, mas se você veio adorar em espírito e em verdade, aleluia, Deus, ele peleja por nós, Deus, ele peleja por você, Deus, ele peleja por mim, aleluia. Deus, ele manda o sol para todos, ele manda a chuva para todos, ele manda, aleluia,
dele, aleluia. A diferença, aleluia, que Deus ele manda o sol para todos, a chuva para todos, mas para aqueles que servem ao Senhor, mesmo que você tenha luta, mas o Senhor ele entra no meio da tua luta e te dá vitória, aleluia. O Senhor, aleluia, ele peleja por nós. O Senhor, aleluia, ele peleja pela causa do necessitado, aleluia, do aflito, aleluia, que, aleluia, se derrama diante do Senhor, se humilha diante do Senhor, dá lugar para Deus, aleluia. O Senhor, ele peleja, aleluia. Não é em vão, aleluia, nós está, aleluia, de pé na presença do Senhor. Por mais, aleluia, que as lutas venham para nos fazer parar, mas o Senhor quer que nós venhamos estar de pé, aleluia, porque Ele é fiel na sua palavra. Quando Ele fala conosco, aleluia, se tu passar pelas águas, eu estou contigo. Se tu passar pelo fogo, eu estou contigo, aleluia. Se tu entrar na fornalha, Ele é contigo. Se tu entrar na cova do leão, Ele está contigo. Se tu está numa situação difícil, Ele entra, aleluia, para te dar vitória, para pelejar na tua vida, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, há coisas que acontecem na nossa vida, mas muitas das vezes é a permissão de Deus para o melhor. É permissão de Deus, aleluia, para que Deus venha fazer coisas grandes, aleluia, na nossa vida. Quando estava ali, aleluia, o povo, aleluia, hebreu ali no Egito, sendo escravizado por Faraó, eles estavam sofrendo muitos anos, mas o Senhor, Ele tinha um desejo, Ele tinha, aleluia, uma promessa, aleluia, de, aleluia, libertar aquele povo, de fazer uma libertação, mas para isso, aleluia, aconteceram muitas coisas. Aleluia, aquele povo ainda foi sendo mais ainda escravizado. Mas quando Deus começou a agir, aleluia, ninguém impediu trabalhar de Deus, aleluia. Por mais, aleluia, que Faraó endureceu o seu coração para ir atrás do povo hebreu, foi permissão de Deus, porque Deus ele queria exterminar aqueles inimigos para nunca mais escravizar o povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes a situação da nossa vida está difícil, parece que piora cada vez mais, mas é porque lá na frente Deus ele tem algo muito melhor para a nossa vida, aleluia. Por isso que no momento da nossa luta, o Senhor não quer que nós venhamos desanimar, o Senhor não quer que nós venhamos parar, mas o Senhor quer que nós venhamos continuar firme, continuar de pé, aleluia, porque da mesma forma que o Senhor, Ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele vai ser contigo, vai ser comigo, vai ser conosco, vai ser, aleluia, com todos aqueles, aleluia, que continuarem na presença do Senhor. As palmas exaltam o nome do Senhor, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele continue cada vez mais falando, aleluia, no meu coração, no teu coração, através da palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos coloca de pé, é a palavra do Senhor que tem nos sustentado até aqui, aleluia. Muitas das vezes já era para nós ter parado, porque veio muito desânimo, muito levante, muita prova, mas nós não paramos, porque nós sabemos que temos um Deus, aleluia, que peleja pela nossa vida, amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração, aleluia.